Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, sou psicanalista, terapeuta e radiestesista. Eu trabalho com a psicanálise e terapias integradas para questões emocionais e mentais e com a radiestesia para questões espirituais e energéticas. Hoje trago para vocês mais um tema, o qual irá nos ajudar na nossa autolibertação, expansão de consciência e nossa evolução. Este é o intuito deste canal e trago para vocês hoje o tema pactos. Existem duas linhas de pactos em que nós precisamos entender, porque em ambas nós caímos nela de forma às vezes até inconsciente. A primeira são os pactos, no caso, psicológicos, o qual eu trabalho muito com essas linhas nas terapias, no tratamento terapêutico. Os pactos psicológicos são aqueles pactos que nós fazemos do âmbito de pacto de pobreza, pacto de lealdade ao negativo, pacto de condicionamentos ligados a uma repetição de padrão, no caso ligado na questão familiar, e pactos que nós fazemos com nós mesmos, pequenas promessas que nos travam, nos bloqueiam. Esses são os pactos na linha psicológica e mental. E tem os pactos espirituais, que são os pactos que nós podemos fazer tanto quanto em rituais magísticos, ou então em momentos de espiritualização, ou momentos em que nós elevamos a nossa conexão para alguma linha, a linha negativa ou a linha positiva. E os pactos espirituais podem vir também de questões encarnatórias, ou seja, de vidas passadas. Independente de nós lembrarmos ou não, nós precisamos trabalhar para quebrar esses pactos recorrentes de vidas anteriores. E nós passamos por experiências justamente para sermos desafiados a quebrar esses pactos. Hoje eu vou focar com vocês com os pactos psicológicos e mentais. E o próximo vídeo eu vou trabalhar com os pactos espirituais e energéticos. Antes de iniciar, clique aí no joinha para poder ajudar a divulgar esse vídeo, levar esse conhecimento a mais pessoas através do YouTube. Compartilhem e se inscrevam no canal quem não for inscrito. Cliquem no sininho para receber notificações de novos vídeos que virão posteriormente. Os pactos psicológicos e mentais, eles ocorrem de forma muitas vezes até inconsciente. Nós não sabemos o que nos levou àquilo e de repente nós estamos presos a esse pacto. Esses são pactos como promessas que nós fazemos a nós mesmos, às vezes na infância, às vezes na adolescência ou na vida adulta, e acabamos seguindo padrões contínuos na nossa vida. Autopromessas ou autofirmamentos. Eu poderia chamar isso até de uma automaldição. No tratamento terapêutico, já consegui identificar vários tipos de pactos provocados dessa forma. Já encontrei pactos de pobreza, pactos de fidelidade, pactos de condicionamento ao sofrimento, e isso ocorre muito. Por exemplo, repetições de padrões. Na nossa existência, nós, de forma psicológica, nós copiamos muito, nós valorizamos muito aqueles que nos acolhem, principalmente na infância. É muito comum uma criança repetir os padrões do pai, dos avós, porque na consciência da criança, o melhor que existe são aqueles que estão acolhendo elas. Então, esse tipo de observação da criança para o mundo à volta dela, ela cria uma cópia, um condicionamento de ser. Eu já identifiquei muitas vezes no tratamento terapêutico uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. E aí você observa que os pais dela ou pessoas próximas tiveram relacionamentos conturbados, separações, conflitos contínuos dentro da família. Aí ela acaba prometendo para si mesma que não, eu não vou casar, eu não quero ter família, porque ter família é sofrimento. E o interessante é que muitas das vezes nós fazemos isso até de forma consciente. Eu já conheci muitas pessoas que quando se comenta assim, e aí, vai casar? Não, não quero não, tá louco? Por quê? Porque ela tem uma informação de casamento é negativo, de casamento é ruim, que relacionamento de compromisso
uma família, é algo que gera sofrimento. Isso é um pacto que as pessoas fazem continuamente vindo da educação. Tem aquele pacto de lealdade. É quando a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, eles compactuam com o pai ou com a mãe de que vão ser sempre somente deles e não terão mais ninguém. É o famoso filho da mamãe, aquele jovem ou filho do papai, tá, gente? Pode acontecer de ambos os lados. Normalmente, a filha fica leal ao pai e o filho fica leal à mãe. Pode acontecer posições diferentes? Sim, pode ocorrer, mas o mais comum que eu observo é isso. Aquela pessoa que nunca sai da casa do pai ou da mamãe. Nunca sai da proximidade desses parentes. Por quê? Porque eles estão travados na responsabilidade de estar sempre junto com eles. Isso é muito comum, às vezes, quando ocorre um trauma de separação do casal. Aí ele acaba defendendo um lado ou o outro e fica aliado desse lado que defende. E assume o compromisso de suprir a falta do outro que está faltando para aquele. Como, por exemplo, uma mãe que era muito dependente do esposo. Aí o esposo ou falece ou separa, vai embora. Aí o filho ou a filha pactua com essa mãe de cuidar dela. É como se ela saísse do lugar dela e assumisse o lugar do pai para tomar conta da família. Esse tipo de pacto que nós fazemos de forma inconsciente, ele trava a pessoa tanto quanto para relacionamento como para até prosperidade. Porque ao momento que nós estamos bloqueando um lado de nossos ancestrais, ou seja, pai, mãe, avós, etc., no caso, pai e mãe são os ancestrais diretos que nós possuímos, nós estamos bloqueando o fluxo de energia ancestral que nós recebemos constantemente para ir adiante, para ir para a vida. Não estou dizendo que é errado você cuidar, auxiliar, estar presente, ter carinho, cuidado com o pai e com a mãe. Na verdade, isso é muito bom e bonito, mas nós não podemos assumir a posição de marido ou esposa de nossos pais. Não quer dizer que essa posição que eu estou dizendo para vocês é uma posição de paixão carnal. Estou dizendo uma posição psicológica. Eu estou assumindo a responsabilidade de cuidar de você porque o meu pai ou a minha mãe não está presente. Isso cria uma ligação forte e pesada. Muitas pessoas conseguem de forma consciente identificar isso e conseguir cortar esse cordão umbilical. E cortar esse cordão umbilical não é afastar do pai ou da mãe. É você conseguir firmar no seu inconsciente, no seu consciente, a sua posição de responsabilidade referente a aquele pai ou mãe. Tem pessoas que criam muito conflitos com a mãe ou muito conflitos com o pai nessas circunstâncias e fica naquela conturbação. Aí você vai olhar mais minuciosamente o relacionamento dessas pessoas, um está querendo tomar conta da vida do outro. O que acontece? A consciência do filho ou filha, vamos colocar exemplo mãe, tá? Pode ser tanto mãe quanto pai. A consciência do filho ou filha quer tomar conta da mãe. E a mãe quer ter o filho no controle dela. Por quê? Usa o filho como uma âncora, uma bengala emocional para eles. Então, um amarra o outro. E nesse momento começa a gerar uma relação de muito conflito. Geralmente, condições assim, gera-se conflito. Há casos de haver harmonia nessa relação? Sim, há, mas o mais comum é haver conflitos, porque um tenta controlar e tomar conta da vida do outro. E claro, quando se tenta controlar ou tomar conta da vida do outro, sempre há conflitos, a não ser que um fique mais submisso e respeite o outro que está dominando, que é mais raro, mas também já vi casos assim que acontecem. Então, dentro desse compromisso familiar, fica um entrave, um travamento. A pessoa tem que tomar consciência em perceber que é preciso soltar a existência dessa mãe ou pai, e na realidade o outro lado é importante também, mas o lado que não soltar continua preso.
Mas aquele que solta consegue liberar uma grande parte daquele lado e também que não solta. Então vamos olhar para o lado do filho apenas, para ficar mais claro. Então, o filho que solta a mãe ou o pai, corta o cordão umbilical, não, você é minha mãe, você é meu pai, eu te respeito, estarei aqui sempre para te auxiliar, te ajudar como um ente querido, porém, eu sou adulto e vivo a minha vida. Aí essa pessoa consegue se desvincular. Esse desvinculação, repetindo, não é você se afastar, se tornar ausente na vida dessa pessoa, gente. Não se faz cortes familiares. Claro que existem casos de parentes que são tóxicos, um caso uma mãe narcisista, por exemplo, ou pai, em que a convivência se torna impossível. Mas sempre é necessário um pouco de respeito a essa relação pai-filho, porque na linha sistêmica não se pode haver cortes e nem exclusão. Aí, com essa tomada de consciência, que também está incluído o perdão como é que é? A gente acaba tendo consciência do que a ação do outro é devido aos apegos, ao sofrimento, ao estado de consciência e à história do indivíduo. Se você consegue liberar esse perdão, aí você consegue se desvincular e soltar essa ligação negativa, esse pacto. Assim, mesmo morando na mesma casa do seu pai ou sua mãe, ou seu pai e sua mãe dependendo de você, ou você dependendo do seu pai e da sua mãe, você consegue começar a ir para a vida e prosperar. Essa linha é uma linha em que você trabalha para consertar no momento terapêutico, psicológico e também na linha sistêmica, que é a linha da constelação familiar. Muitos clientes que eu atendo, que quando eu vejo uma situação muito forte nesse sentido, eu trabalho psicológico até que a pessoa consiga soltar e indico fazer uma constelação familiar para poder fazer essa organização sistêmica que está gravada no inconsciente dela. Eu vou fazer um vídeo, depois do outro que eu já prometi fazer, referente a questões sistêmicas, como é que funciona isso. Tá bom? Qualquer coisa me cobrem lá. Então, você conseguindo fazer essa reorganização sistêmica, aí sim você consegue tanto receber sua energia ancestral sem fazer nenhum bloqueio, e você consegue força e disposição para ir para a vida. Esse é o tipo de pacto mais comum que eu encontro, em que a maioria das pessoas acaba fazendo. O pacto comum também, que é muito comum ocorrer, a criança que viveu muita escassez na infância, vendo os pais sofrendo, tendo dificuldades, tendo conflitos, tendo problemas constantes nessa família, tendo pena da mãe ou tendo pena do pai. Tudo isso aí grava no inconsciente da criança. A criança, até os seus 14 anos, em média, hoje às vezes vão até mais além disso, elas olham a vida dos pais, tanto mãe quanto pai, e dizem assim para eles, o inconsciente conversando: pai, eu ou mãe, eu quero ser igualzinho você. É isso que a criança diz. É claro que a mãe e o pai olham para a criança e dizem: eu quero que você seja melhor. Mas na criança, ou seja, na nossa criança, por isso que fala-se muito em trabalhar a criança interior, que também é um outro tema interessante eu entrar mais específico. A nossa criança, ela tem esse amor infantil que se chama nas leis sistêmicas. Esse amor infantil, o que é? É um amor puro, sem consciência, em que acha que o melhor é aquilo que está sendo mostrado, então ela quer copiar. Aí o que acontece com ela? Quando cresce, começa a trabalhar, começa a ter prosperidade, ela olha para trás e vê as dificuldades que os pais passaram. Aí pode ocorrer várias situações com ela, por exemplo, gasto compulsivo, autossabotagem para perder prosperidade, o qual essa pessoa ela começa a fazer coisas em que leve prejuízos de forma involuntária, mas ela está na realidade se auto-sabotando, porque o próprio inconsciente, o poder inconsciente sistêmico dela vai empurrar essa pessoa para quê? Não ultrapasse certo limite de prosperidade, porque na mente dessa pessoa está gravado lá: eu não posso ser melhor que eles, porque eu prometi ser igual. Olha o grau de dificuldade que essa lealdade psicológica, que eu estou chamando aqui também de pacto, pode causar na vida da gente.
Outros pactos muito pesados que eu observo é o pacto do luto. Uma pessoa querida faleceu, principalmente mãe ou pai, aí a pessoa vive a vida dela, fala, é como se ela dissesse: eu não posso ser feliz porque você não está aqui. Então, gente, são tudo questões que a gente acaba ficando travado por causa do nosso ponto de vista e do nosso sentimento inconsciente. Tem uma pessoa a qual eu trabalhei na linha terapêutica uma vez, em que essa pessoa era muito devota de São Francisco. Uma devoção bonita até. Eu gosto de São Francisco, tem uma história muito bonita, ele prova muito sobre a simplicidade, o amor, a questão da entrega, do voto, de soltar, de não ter apego às coisas. Só que essa pessoa interpretou a questão de São Francisco como que a pobreza, a miséria, ser algo positivo e que Deus tem bons olhos para isso. Essa cliente me comentou que uma vez ela fez, acho que com, segundo me lembro, tinha mais alguém junto com ela, fez uma promessa a São Francisco de viver uma vida simples como ele escolheu. Naquele momento ela fechou um pacto ligado com questões religiosas ainda, que tornou mais forte, de nunca prosperar. O que acontecia com essa pessoa? Toda vez na vida dela inteira que ela tinha a possibilidade de virar destaque, de ser à frente de algo e conquistar mais prosperidade, crescer, ganhar promoção, ganhar salários melhores, ela se travava, ela se bloqueava e ela não entendia por quê. Simplesmente criou na mente dela um bloqueio que prosperidade é ruim. Então, enquanto não foi trabalhado essas crenças, a qual foi encontrado outros pontos de crença, de linhas religiosas que essa pessoa passou, ela não conseguiu sair para poder prosperar. Porque toda vez que tinha oportunidades, ou toda vez que ela poderia gerar alguma oportunidade, ela se bloqueava, ela não avançava. Porque batia aquele alarme dentro dela. Não, você não pode ir além disso. Você prometeu ter uma vida simples. Não, você não pode ter uma casa boa. Você não pode comprar coisas boas, porque você prometeu ter uma vida simples. Então essa pessoa ficou sendo sempre bloqueada durante muitos anos da vida dela. Até que quando caiu a ficha e conseguiu perceber essa ligação pactual que ela tinha. E o que eu sugiro nesse respeito? Sempre buscar, nesse sentido, esses tipos de ligações, porque a vida da gente é uma repetição de padrão. Nós repetimos aquilo que vemos, ouvimos e sentimos referente àquilo que a gente assistiu. Ou seja, a vida de nossos pais é o primeiro ponto de se olhar quando há um padrão de repetição de padrão na nossa existência. Claro que existem as questões latentes, por exemplo, vários relacionamentos ruins, e o atual está ruim ou está ausente. Nós temos que começar de trás para frente, mas sempre de olho em chegar na primeira fonte. A primeira fonte, na maioria das vezes, está lá na família, na infância, ligado com pai e mãe. Quando nós conseguimos fazer essa limpeza desses arquivos, reorganizamos, reassimilamos essas informações do nosso inconsciente, trazendo tudo para o consciente, aí a gente se liberta. É muito interessante como que um simples ponto de vista faz a gente avançar, prosperar mais. Então, a dica de hoje é olhar para dentro, perceber o que me trava, onde está o travamento, trabalhar esses pontos, observando se tem alguma dor, algum peso, reprogramar essas histórias. Reprogramar não é mudar, é você olhar ela de formas diferentes. Quando você olha de formas diferentes, consegue compreender e consegue soltar isso, aí a gente vai à frente. Se é algo que você não está conseguindo, que tem peso ou que não está conseguindo assimilar, aí eu sugiro a linha terapêutica, procurar um profissional da linha terapêutica para poder te ajudar a assimilar essas informações. Vocês vão se surpreender com a virada na vida que dá quando você consegue mudar tudo isso. Essa é um dos pontos importantes para a gente conseguir ter autocontrole, direcionar o nosso destino e alcançar mais prosperidade.
Bom, por hoje é isso que eu queria falar para vocês, essa pincelada, porque o assunto é muito mais amplo, se eu fosse entrar em detalhes viraria 5, 6 horas de vídeo, então não tem como, mas esse conteúdo já é o suficiente para vocês começarem a refletirem consigo mesmos. A gente tem que olhar para dentro, nós não podemos carregar pesos, essa é a chave para evoluirmos, para ter mais tranquilidade, para vivermos uma vida mais harmônica, feliz e equilibrada. Nós temos que retirar, limpar os nossos pesos do passado. Não é esquecer. Esquecer é você esconder aquilo que te machuca. Se é algo que você viveu no passado, se você entrar com um pensamento de forma aprofundada naquela experiência, você sentir alguma dor, algum ranço, alguma sensação negativa, então você precisa limpar aquilo. Então, observem. E como é que a gente vai limpar isso de forma natural? Refletindo e meditando sobre aquela história, sobre aquele ponto de dor, até você conseguir olhar para ele e não sentir mais nada. É só uma história, é só um evento, entendi, aprendi com isso e está tudo bem. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho raiva e não tenho dor. Se você consegue olhar para aquela história que foi difícil e está tudo limpo, aí sim você está liberto. Fora isso, a gente tem que revisitar até você libertar. Por isso, eu aconselho, se é algo que não está conseguindo chegar nesse ponto, busque mais ajuda. Eu vou passar dicas de autotratamento, né, de autoterapia em vídeos posteriores. Mas, para começo, vamos começar refletindo. Tá joia, gente? O próximo vídeo eu vou falar sobre os pactos espirituais, onde a gente faz até com entidades, questões religiosas, pactos de vidas passadas, que também está ligado com questões de obsessores que não saem de perto da gente devido a essas questões de pactos. Então, cliquem aí no joinha, acompanhem o canal, se inscrevam, cliquem no sininho para receber notificações de novos vídeos, que mais informações úteis que vão te ajudar a resolver esses pontos vão chegar nos próximos vídeos aí. Paz, amor, muita luz a todos.